Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje nós falaremos sobre função quadrática, também chamada de função de segundo grau, é a mesma coisa. Uma função quadrática é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde x é a variável, a, b e c são constantes reais, ou seja, a, b e c são reais. Porém, o a tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero, porque se aqui for zero, vai zerar o x quadrado. Eu vou ficar com f de x igual a bx mais c. Esse tipo de função, bx mais c, é uma função afim, que vocês já viram. Então, a gente vai trabalhar sempre com um a diferente de zero. Vou dar uma relembrada aqui em duas formas de encontrar raízes para a equação do segundo grau, que vai ser útil para nós. A primeira é Bhaskara, com certeza vocês já ouviram falar. Tem até aquela brincadeira de mais um dia se passou e eu não usei Bhaskara. Pois é, hoje a gente vai estar usando aqui. Então, Bhaskara, delta igual a b quadrado menos 4ac, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tenho certeza que vocês já conhecem. Além disso, tem uma outra forma da gente encontrar raízes, que é o método da soma e produto. Talvez algumas pessoas não conheçam, mas a soma das duas raízes numa equação do segundo grau sempre vai ser igual a menos b sobre a. Ah, quem é x1, quem é x2? x1 e x2 são as duas raízes. O b é exatamente esse b, o valor que acompanha o x. E o a é o valor que acompanha o x quadrado. Já o produto das duas raízes, x1 vezes x2, tem que dar c sobre a. c, que é o termo independente, vezes o a, que é o número que acompanha o x quadrado. Você pode usar tanto Bhaskara como soma e produto para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Porém, haverão equações que não tem como resolver com soma e produto. Então é imprescindível que você saiba a fórmula e saiba utilizar a Bhaskara. Assim como alguns exercícios, você terá que usar soma e produto. Então é interessante que você saiba também. Bom, de acordo com a tabela que vocês podem observar, a gente percebe que quando o a é maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. Concavidade é esse buraco que tem na parábola. E quando o a é menor do que zero, a concavidade é para baixo, ou seja, ela está voltada para baixo. Se você colocasse um olhinho em cima da parábola, você ia perceber que quando a concavidade é para cima, ela está sorrindo. Ou seja, quando o a é maior do que zero, ela estaria sorrindo. E quando a concavidade é para baixo, ela estaria triste. Como a gente pode perceber aqui, ó, aqui tem uma parábola côncava para cima. Coloca dois olhinhos, ó, tá sorrindo. Já quando a parábola é côncava para baixo, ó, tá triste. Esse é um caso de a maior que zero e esse é um caso de a menor do que zero. Já em relação ao delta, se o delta for menor do que zero, aí também na tabela, você percebe que ele corta o eixo horizontal em dois pontos. Se ele corta em dois pontos, significa que tem duas raízes e essas duas raízes são distintas. Já se o delta é igual a zero, vai cortar em apenas um ponto. Como você pode observar, quando o delta é igual a zero, haverão duas raízes reais iguais. Apesar de cortar em apenas um ponto, o correto é falar duas raízes reais iguais, porque quando a gente falar de polinômios, você vai perceber que como a função do segundo grau é um polinômio do segundo grau, então ele tem que ter duas raízes. Então falar que tem apenas uma raiz é errado. O correto é falar duas raízes reais iguais. Já se o delta for menor do que zero, você percebe que ele não está cortando o eixo nem quando a parábola é côncava para cima, nem quando a parábola é côncava para baixo. Ou seja, não há raiz real. Nesse caso, a gente diz que há raízes complexas. Numa outra aula sobre números complexos, você vai entender como calcular quando o delta é menor do que zero. Aliás, quando o delta for menor do que zero, e você estiver calculando Bhaskara, se o delta é menor do que zero, você já pode concluir direto que não há raiz real, apesar de ter raiz complexa. Então, tá aí os exemplos de a e de delta para vocês entenderem as 6 situações. Além disso, já comentei, x1 e x2 são as raízes das funções. O que é raiz? Na prática, a raiz é onde o gráfico corta o eixo x. E o c, esse c aqui, o termo independente, assim como em qualquer função polinomial, do primeiro grau, do terceiro grau, de qualquer grau que você pensar, sempre ele vai ser o intercepto do eixo y, ou seja, onde o gráfico corta o eixo y. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. A função f de x é igual a menos 2x² mais 3x mais p e ela admite duas raízes reais distintas.
determinar o número real P. Bom, eu comentei agora há pouco que quando o delta é maior do que zero, tem duas raízes reais, elas são diferentes. Quando delta é igual a zero, duas raízes reais, porém elas são iguais. E quando delta é menor do que zero, não há raiz real. Ele está dizendo que são duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Se é diferente, se você vê que está pedindo para duas raízes reais distintas, com certeza o delta deve ser maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, então vamos calcular delta maior do que zero. A gente sabe que delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então, b quadrado menos 4ac vai ter que ser maior do que zero. B aqui é o que acompanha o x, no caso, 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes. O a é quem acompanha o x quadrado, no caso, menos 2. Menos 2 vezes c. Quem é c? Termo independente. Nesse caso, p. Então, isso tudo tem que ser maior do que zero. 3 ao quadrado é 9. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 é 8. Então, 8p. 8p maior do que zero. O 9 está somando, eu passo subtraindo para o outro lado. Fico com 8p maior do que menos 9. E se 8p é maior do que menos 9, o 8 está multiplicando, passo dividindo, p vai ser maior do que menos 9 sobre 8. Então, para que essa função tenha duas raízes reais e distintas, o valor de p, o termo independente, deverá ser maior do que menos 9 sobre 8.